Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A ocasião de eu ter preparado essa aula foi quando eu estive no Peru, em 2016. Eu fiz uma viagem, melhor dizer que eu fiz uma viagem para o Peru, é dizer que eu fiz uma viagem a Lima. Foi uma viagem, aliás, que eu ganhei de presente da Roseli. E eu fui com ela, e a Érica também foi. E nós fomos, então, conhecer Lima. Então, depois, na volta, eu preparei essa pequena aula. O Peru, ele é um país que vai decorrer... vocês lembram, todo mundo aprendeu na escola, o Tratado de Tordesilhas, né? E a partir do momento que a gente aprende o Tratado de Tordesilhas, a gente aprende o que aconteceu do lado de cá do Tratado de Tordesilhas. Os governos gerais, as capitanias hereditárias, tudo aquilo que a gente aprende, faz parte das aulas de história do Brasil. Eu não sei o que se aprende no Paraguai, irmã, quanto a isso, tanto mais que o Paraguai está na parte espanhola. Então, suponho que isso aqui é uma coisa que a senhora aprendeu na escola. Nós não aprendemos isso aqui na escola. O que uma Espanha dividiu as suas terras, o que aconteceu, nós aqui não temos a mínima ideia, né? Na escola não vai aprender. Então, a divisão é essa. Vocês veem, são grandes blocos, os blocos brasileiros muito menores, mesmo porque, oficialmente, o que era português era muito menor do que o que era espanhol. O que vai acontecer, digamos, vai ser uma anomalia, que o Brasil, de fato, que é o Brasil que foi de Portugal, o país que foi de Portugal é maior do que qualquer outro país da América. E então tem essa Castilha de Oro, Nueva Castilha, Nueva Toledo, Nueva Andalucía e Nueva León. E quem vai ficar com Nueva Castilha, digamos, vai ser o responsável, acho que lá eles faziam vice-reinados, foi o Francisco Pizarro. Vai haver uma guerra civil entre os conquistadores, entre o Pizarro e esse Almagro. Então, entre 38 e 42, há uma guerra civil, espanhóis contra espanhóis, para ver quem ficava com esse território. E, em 1534, a tomada de Cusco, que conclui a conquista militar do Peru por Pizarro. Ele vai ficar logo em 1534. E em 1542, o imperador Carlos V, vocês se lembram dele, é aquele que, quando vai ficar velho, vai morrer num mosteiro, é o pai de Filipe II, é casado com Isabel de Portugal, filha de D. Manuel I, que é a mulher responsável pela conversão de São Francisco de Borja. Ela o converteu, é um caso, acho que raro na história, ela converteu uma pessoa apodrecendo. São Francisco de Borja foi o encarregado, quando ela morreu, ela era considerada a mulher mais linda da Europa, realmente há um quadro de Tiziano dela, que mostra uma mulher belíssima, com uma pele muito branca, os cabelos de um vermelho escuro, um perfil perfeito, os olhos de um verde muito bonito. Era, de fato, uma mulher muito bonita. É a mãe de Filipe II, Isabel de Portugal. Então, para nós, ela é uma pessoa familiar. Por quê? Porque ela é filha de D. Manuel I, aquele que foi quem mandou Cabral para cá. Né? Vocês lembram disso? Todo mundo lembra das suas aulas de história, né, irmã Joana? E ele foi, então, acompanhar. Ela morreu longe de onde deviam ser enterrados os monarcas espanhóis,
que é um lugar muito bonito, que se visita até hoje. Está lá, por exemplo, o túmulo de D. João da Áustria, filho desse mesmo Carlos V, filho bastardo desse mesmo Carlos V, irmão de Filipe II, meio-irmão, porque não era filho da esposa de Filipe II, mas que era um homem de grande valor. O pai o reconheceu, então ele era tratado como nobre, e foi um dos comandantes em Lepanto. Então, você já esteve no túmulo dele, André? Então, está escrito assim no túmulo dele: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Eles puseram aquilo que se diz de São João Batista, puseram para D. João de Áustria. Então, é esse Carlos V, antes dele ir para o mosteiro dele, aquele que também está, a estátua dele, pelo menos estava, no Alcácer de Toledo, bem no meio do pátio. Quando a Laura deu a aula, ela mostrou em alguns slides, vocês lembram, uma estátua equestre, um homem a cavalo? É ele. Então, esse Carlos V, em 1542, ele vai fazer o vice-reinado do Peru. Ele era dito o homem cujo império, cujo império sobre o qual o sol nunca se punha. As terras dele davam a volta na terra inteira. Sempre quando era noite num dia, era dia no outro, sobre o império dele, o sol nunca se punha. Nesse tempo, a Espanha era dona da Holanda, dos Países Baixos, era dona de muita coisa, mesmo na América do Norte, na América do Sul, era dona de muita, muita, muita coisa. Então, estava nesse reinado, que foi criado em 1542, um território que era grande parte da América do Sul e do Panamá. Então, eram os territórios dos seguintes países modernos: Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Panamá, Peru e toda a região oeste e sul do Brasil. Então, esse vermelho primeiro é o que era o território Inca, e esse vermelho grande, o da direita, é o que chegou a ser a máxima expansão do Império Austríaco. Quer dizer, o que foi esse vice-reino do Peru chegou a ter toda essa extensão, uma coisa, de fato, enorme, né? A esses territórios começaram logo a chegar as ordens religiosas. A primeira ordem a chegar foram os dominicanos. Ao contrário do Brasil, que os dominicanos vão vir muito tardiamente, os dominicanos para cá, lá no Peru, os dominicanos vão chegar já em 1529. E ainda outro dia eu estava lendo um livro de um dominicano ruim. Mas ele contava que esses dominicanos que vieram, eles trouxeram a Sagrada Escritura e a Suma Teológica. Então, e os dominicanos, eles eram gente de universidade. Então, a Universidade de Lima vai ser a primeira universidade das Américas, vai ser a Universidade de Lima. Está lá até hoje, muito bonita para ser vista, muito interessante. O centro de Lima é lindíssimo, aquilo que vem da era colonial e é muito preservado. Está muito bonito até hoje. Lima, depois, é uma cidade cercada de favelas, cercada, muito, 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 muito. De uma certa maneira, mais que o Rio de Janeiro. Porque parece que eu não sei como dizer, uma coisa mais generalizada. Os subúrbios da cidade são todos aquele tipo de habitação. Então, tem um monumento que vai se visitar num alto e a gente sobe. Então, sobe.
para ir ver, é um lugar que tem uma cruz, e tem uma igreja, né, Roseli? Mas, assim, é no meio desse tipo de construção, que a única palavra que eu encontro para chamar é favela. Mas o centro de Lima, onde há a catedral, o antigo Palácio do Bispo, a universidade, que era o convento dos dominicanos, é tudo muito, muito bonito. Bom, então os dominicanos saem da Espanha em 1529, e entre 1535 a 1538 chegam ao Peru 3 ou 4 grupos de numerosos dominicanos. Eles vão enviar uma emissão, não é, uma comissão a Lyon, que devia ser a sede dos dominicanos naquela ocasião, para pedir a criação de uma nova província dominicana. E o Papa Paulo III, em 1539, vocês veem, o Brasil tinha acabado de ser descoberto, nem 40 anos. Essa nova província vai ser criada e vai ser, em 1540, ela vai ser oficializada. Em 1551, se funda o primeiro estudo geral. Não sei se você se lembra o que é estudo geral. Eu já expliquei algumas vezes quando eu dou as aulas sobre São Tomás de Aquino. Por volta de 1250, a Ordem Dominicana tinha feito um capítulo e eles tinham decidido que eles precisavam criar uma estrutura interna na Ordem para a formação continuada dos freis. Que quando a Ordem apareceu, foi criada, que foi mais ou menos por volta de 1215. Muita gente entrou nela, gente muito bem formada, grandes eruditos, grandes intelectuais, e eles começaram com esse empuxe, com essas pessoas muito bem formadas, e começaram a Ordem junto com São Domingos, mas 30 e tantos anos depois, 40 anos depois, a situação era diferente. A Ordem já tinha prestígio, e aí entravam meninos. Mesmo São Tomás entrou com 18 anos. São Tomás entrou mais ou menos em 45, por volta de 45. 42, 45. Entrava gente nova, gente que ainda não tinha nenhuma formação prévia. E nesse capítulo geral, então, eles decidiram que eles iam montar escolas de alto nível dentro dos conventos dominicanos, que o pessoal deles ia estudar dentro desses conventos. É por causa da fundação do Estudo Geral de Colônia, São Alberto vai ser designado pelo Superior Geral para fundar o Estudo Geral em Colônia, e ele vai resolver levar com ele esse garoto que ele tinha acabado de conhecer em Paris, e cujo estofo intelectual ele já tinha visto, e ele vai levar com ele esse menino napolitano, que tinha chegado a Paris há pouco tempo, e vai levá-lo para a Colônia. Vai ser assim que São Tomás de Aquino vai se transformar em discípulo de Santo Alberto Magno, vai começar a estudar com ele, etc. Acho que São Tomás vai até ser ordenado em Colônia, se eu não me engano. Acho que ele vai ser ordenado em Colônia. Depois, o próprio São Tomás, ele vai voltar para Paris, quando ele vai ser mestre em Paris, aquilo que a Laura contou outro dia, que apesar dele não ter idade, ele vai ser nomeado mestre, vai ter aquela aula que vai ter que ser dada, cercada por os arqueiros do rei, por causa da guerra com o clero secular. Mas depois ele vai sair de Paris, e quando ele sai de Paris 2 vezes, não as 2 vezes ele sai de Paris, mas ele vai ter que sair 2 vezes de lugares em que ele estava, porque ele vai ser designado para fundar estudos gerais. Ele vai fundar o Estudo Geral de Roma, e, se não me engano, vai ser lá que ele vai começar a estudar, a escrever a Suma Teológica, porque ele vai precisar de um livro mais eficiente para ensinar os jovens. Ele achava que aquilo que se usava até então, que era o livro das sentenças de Pedro Lombardo, era muito complicado, tinha muita repetição,
não ia pela ordem do assunto, ia pela ordem da Sagrada Escritura. Então, ele achava que era muito difícil para os meninos aprenderem teologia naquele esquema. Então, ele vai começar a escrever a Suma Teológica por causa disso, para ter um manual de teologia escrito, como ele explica no prefácio da Suma, escrito pela ordem dos assuntos, escrevendo. E aí ele vai, e depois ele vai fundar o Estudo Geral de Nápoles, e é lá, fazendo esse trabalho que ele está, quando ele vai ser chamado para o Concílio de Lyon, e vai sair e vai morrer no caminho. Então, um desses estudos gerais, quer dizer, que é o que a gente chamaria de hoje de uma faculdade, foi fundado em Lima já em 1551, conhecido até hoje como a Universidade de São Marcos, que é a primeira da América do Sul. Eu achava que era a primeira das Américas, aqui diz da América do Sul. O próprio superior de lá, que é esse Frei Tomás de San Martín, ele era muito preocupado com a cultura. Então, ele também se preocupava em fazer escolas, sei lá, aquilo que a gente diria hoje de ensino fundamental, e colégios. Ele vai fundar mais de 60 escolas. Então, vocês calculem que influência tudo isso vai ter, enfim, na cultura geral do Peru. E até essa semana, né, a gente estava conversando bastante, o André e eu, porque ele está preparando a aula do Lando, e nós acabamos descobrindo com muita clareza uma coisa que o Lando sempre desconfiou, que o avô dele era anarquista, ele achava isso por vários indícios, mas, enfim, não tinha certeza, a mãe dele não sabia nada sobre isso, não tinha certeza. Mas nós acabamos descobrindo que era mesmo. Primeiro encontramos uma tese na USP sobre isso, em que o nome dele é mencionado como anarquista, e depois uma tese na Sorbona, em que o nome dele, uma tese na Sorbona de 400 páginas, né, André? Em que ele também, o nome dele, do irmão dele, estão todos lá mencionados como anarquistas, trabalhando no Brasil. E aí eu estava comentando isso com o André, eu falei, você vê, o avô era anarquista, a família se tornou católica e católica fervorosa. O que aconteceu no meio disso? Como é que desse avô anarquista, que veio para o Brasil, foi nascer um neto extremamente católico? Aconteceu o mesmo tipo de coisa que aconteceu duas vezes. Escola católica. Porque esse anarquista, ele era casado com uma moça, naquele tempo mulher não brigava com o marido, não discutia com o marido, não desobedecia ao marido. Eram os tempos diferentes, né, André? Então, ele não deixava batizar os filhos. Ela batizava escondido. Por quê? Porque ela estudou numa escola católica. Estudou como interna numa escola católica. Ela batizava escondido, mas batizava. Depois que ele morreu, ela era da Associação do Sagrado Coração de Jesus. E o segundo evento é a segunda escola católica, a escola em que o Lando foi colocado. A família vivia como tinha sido criada. Ninguém ia à missa. Ninguém conhecia a doutrina. Quando o Lando foi posto nos salesianos, e que a dona Tócia me contava, um dia ele chegou e falou, mãe, o padre falou que precisa ir na missa. Ela falou, precisa ir na missa? Tá bom, a gente vai. E aí ela começou a ir à missa, começou a se confessar. O Lando começou a ajudar a missa. E ele cresceu como católico. Os salesianos completamente o convenceram da verdade do catolicismo e o Lando nunca, jamais perdeu a fé. Ele vai ter uma coisa que ele vai chamar de uma espécie de conversão na juventude, mas vai ser simplesmente uma conversão a uma prática fervorosa do catolicismo, que era isso que ele tinha perdido. Mas ele sempre teve muita convicção da verdade da igreja, a ponto de brigar. Agora, infelizmente, eu esqueci as histórias, mas se ele via alguém criticar a igreja, ele brigava. Sempre brigou. Então, vocês veem a importância da escola católica. A gente tem uma história aí que podia ser completamente diferente
se não fossem essas duas escolas católicas que intervieram na vida dessas pessoas que meio não tinham religião. Mas as escolas os trouxeram para a religião. Então, esse padre, acho que sabia bem disso, que precisa a escola. Também os jesuítas aqui, não é? Os jesuítas chegavam e faziam o quê? Fundavam um colégio. Um colégio em São Paulo de Piratininga. Não é? Imagina, um colégio no meio da floresta. E um colégio em que o Padre Anchieta ensinava violino para os índiozinhos. Fazia um monte de teatro com eles. Então, eles procuravam fazer os colégios do mais alto nível que eles podiam. Bom, então, e a Ordem do Peru, dominicana no Peru, ela vai ter um enorme florescimento. O Peru tem 3 grandes santos e são 3 dominicanos. Santa Rosa de Lima, que era a terceira dominicana, São Martinho de Porres, São João Macias. São João Macias é menos conhecido entre nós. Em Lima, tem vários relatos e até tem uma prova concreta de um milagre dele. Você lembra, Roseli, como é que era aquela história dele ter feito a trave crescer? Eu não me lembro mais. Mas eu sei que estavam fazendo uma construção e uma trave foi cortada errada. E, claro, a pessoa que tinha feito isso, um negócio desse tamanho, assim, enorme. Ela tinha dado um enorme prejuízo. Né? Porque a árvore daquele tamanho era uma trave para atravessar o prédio, assim, a sala de um lado ao outro, um negócio grande. E ele foi lá consolar a pessoa, falar para ela não chorar. E aí a trave fez o favor de crescer e ficar do tamanho certo. Então tem a trave lá para a gente olhar. A trave que ele fez crescer. Não foram só os dominicanos que foram para lá, já em 1442 chegaram também os franciscanos, que também aqui no Brasil, não, aqui no Brasil eles chegaram logo, né? Logo os primeiros barcos tinham franciscanos, não tinham, André? Tinha, eu acho que tinha franciscanos logo nos primeiros barcos. Eu sei alguma coisa sobre isso e agora está me escapando. Os franciscanos, eles foram entrando pela selva. Eles ensinavam, claro, o catecismo, mas eles também ensinavam muito trabalho agrícola, como os jesuítas também. Os jesuítas também ensinavam os índios a cultivar a terra. Outro dia eu estava fazendo um pouco de pesquisa por causa de um livro de São Mauro que a gente traduziu, e aí a gente pôs alguma coisa sobre o culto de São Mauro no Brasil, para concluir o livro, e por causa disso eu li alguma coisa sobre os jesuítas. E esses textos que eu li comentavam isso, que eles faziam colônias mesmo, para ensinar os índios a não serem nômades, mas irem cultivando a terra, organizar as aldeias. O padre Anchieta foi lá para onde hoje é Santa Amaro, que chamava Birapuera, porque os guaianazes, que era a tribo que o Martim Afonso encontrou quando ele chegou, eles tinham 2 responsáveis. Um era aquele que todo mundo conhece, que era o genro, o sogro do João Ramalho, que é o Tibiriçá, né, o nome dele. E o outro era o irmão dele, Caiubi. Tem uma rua com o nome dele, né, nas Perdizes? Nas Perdizes, né, Caiubi. E ele, o irmão dele ficou aqui mais para perto de São Paulo, daquilo que hoje é São Paulo, e ele resolveu se afastar um pouco e fundou essa aldeia lá de Birapuera. E aí ele fundou a aldeia lá e o padre Anchieta foi passar um tempo lá para ensiná-lo a organizar a aldeia.
Vai ser por causa disso que o Padre Anchieta vai resolver fazer a capela lá e conseguir com os portugueses uma estátua de Santo Amaro, e aí que vai começar lá a capela de Santo Amaro, e por isso que hoje tem catedral em Santo Amaro, por causa desse trabalho do Padre Anchieta lá no século XVI. Bom, os franciscanos, então, ensinavam os trabalhos agrícolas, gramática espanhola e música. Eles ensinavam os meninos não só a tocar, mas a fazer instrumentos musicais. E eles fizeram também as primeiras gramáticas em quechua e nessa língua oreana. São Francisco Solano, ele foi o grande evangelizador do Peru e da Argentina, ele era franciscano. Ele dominava os índios com o violino dele. Não só os índios, mas até as feras. Quando ele tocava, tudo se acalmava, nada atacava. Era uma coisa impressionante o que ele fazia com o violino, São Francisco Solano. Também vieram os agostinianos, os mercedários e os jesuítas. Os mercedários, em 1534, foram eles que escreveram a história dos Incas. Eles chegaram até os pontos mais altos da cordilheira em busca de índios para evangelizar. Era uma gente que não tinha medo de nada. Os agostinianos vieram em 1551, tiveram um papel muito importante na conversão da alta sociedade inca. Os agostinianos, mesmo na Europa, tinham sempre uma tradição de escolas e de escolas para pessoas de alto nível. Então, eles vão continuar com essa vocação aqui, e as pessoas de alto nível que eles vão encontrar aqui são os incas mais nobres. E a mesma coisa vão fazer os jesuítas, que chegam em 1568 e vão criar escolas para a nobreza inca e também para os castelhanos. Essas, então, são as grandes ordens que vão estar envolvidas nessa evangelização do Peru. Vocês veem, era um terreno imenso, tinha muita gente, podia muita gente trabalhar, e, de fato, veio muita gente trabalhar. Hoje a gente vê todos esses países falando espanhol, não tem nada de automático nisso. Todos esses países que tiveram culturas grandes, interessantes. A Argentina é um lugar altamente civilizado. O Peru também tem... A música peruana é muito bonita. O barroco peruano é uma música muito rica, muito mais que a brasileira, muito mais, né? Incomparavelmente. O barroco peruano tem muitos autores, a música é muito bonita. Do barroco argentino eu não sei absolutamente nada, mas o peruano eu conheço alguma coisa, é muito, muito bonito. O Gaspar Fernandes não é peruano? Tenho a impressão que o dono da rua aqui, acho que ele é um músico peruano, se eu não me engano. É muito bonito, eu tenho um CD dele, é muito bonita a música, acho que é peruano, sim. Então, agora, depois de ter visto um pouquinho as ordens que foram para lá, a gente vai olhar um pouco 3 aspectos do trabalho evangelizador dos 3 santos de Lima, que são São Toríbio, que foi bispo, São Martinho de Porres, que foi dominicano, e Santa Rosa de Lima, que foi dominicana. Até hoje, o convento de São Martinho, que é o convento dominicano de Lima, e a casa em que viveu Santa Rosa, se visitam em Lima. Inclusive, a Celinha, ela era de uma família, acho que não rica, mas uma família que tinha uma certa facilidade financeira, uma casa muito grande. E aí ela fez uma cela para ela, com as próprias mãos dela. Ela mesma fez a celinha, ela mesma construiu. Uma coisa bem pequenininha que ela construiu de tijolos.
até hoje estão lá para a gente ver. Santo Oríbio foi nomeado como arcebispo de Lima em 1581. A cidade tinha ficado sem arcebispo desde 1575, e não havendo autoridade religiosa, a autoridade civil tinha se tornado uma autoridade tirânica, arbitrária. Estava havendo muitos problemas na cidade por causa dessa ausência do arcebispo. Vocês sabem, mesmo que em português, há um provérbio, quando alguém está se queixando e não há nada a fazer, se diz, vá se queixar para o bispo. Porque era normal, as pessoas injustiçadas iam se queixar para o bispo. Havia uma autoridade a que nenhuma autoridade ia, digamos, resistir. Ainda que fosse uma pessoa importante que estivesse fazendo a justiça, a pessoa podia ir se queixar para o bispo. Outro dia eu estava contando para as irmãs que não conheciam a história, uma história famosíssima. Eu não vou saber dizer quem é o imperador. Mas é um imperador alemão que estava passeando pelos campos e ele viu uma terra da que ele gostou muito. E ele queria a terra para ele. E ele mandou chamar o dono da terra e falou, eu quero comprar essa terra. E o dono falou, mas eu não quero vender. Ele falou assim, como assim você não quer vender? Você não sabe quem eu sou? Eu sou imperador. Ele falou, eu sei quem o senhor é, mas eu não quero vender. E eu não vou vender. Ele falou, mas eu posso te tomar a terra. E ele respondeu, ainda há juízes em Berlim. Nos lugares católicos, acho que é uma coisa que ninguém poderia dizer hoje, né? Ainda há juízes em Berlim. Certamente não há juízes em Brasília. Em Brasília há. Mas, enfim, o papel do bispo era desses juízes de Berlim, socorrer os fracos. Não ficou sem arcebispo, a autoridade civil estava fazendo desmandos. São Toríbio era imensamente trabalhador. Isso é uma coisa que eu já vi em outros santos também, mas ele tinha uma grande preocupação com o uso do tempo. Ele dizia que Deus ia pedir estrita conta do que ele fazia com o tempo dele, que Deus vai pedir. São Tomás tem até um texto sobre isso, me lembro. Eu li em francês, né? Claro que São Tomás escreveu em latim, mas eu li em francês, então ele ia dizendo que o tempo é nosso, mas a frase que me marcou foi mais un jour, Dieu prendra son temps. Mas um dia Deus vai pegar o tempo dele de volta. Aí tem a poesia portuguesa, Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Tempo e conta se chama a poesia. São Toríbio tinha uma consciência muito aguda disso, e então ele trabalhava muito, muito, muito. Ele também era de uma grande caridade para com os pobres, a ponto de mandar os empregados darem até as camisas dele. De ficar sem camisa para pôr embaixo da batina, porque ele tinha dado tudo para os pobres. Aprendeu todas as línguas locais para ir visitar todas as pessoas que eram da responsabilidade dele e poder falar com elas nas línguas delas. Então, ele aprendeu quechua, esse tal de orani, aprendeu tudo que tinha por ali para ele aprender. Era extremamente amado pelo povo. O povo gostava muito, muito, muito dele. O segundo grande santo de Lima, mais conhecido para a gente, é São Martinho de Porres. Ele era filho de um nobre espanhol de altíssimo nível e de uma mulher negra, com a qual ele não se casou, porque não se considerava a possibilidade de um nobre espanhol casar-se com uma mulher que provavelmente
tinham ido para lá como escravos, uma mulher negra. Mas ele nunca se casou com outra pessoa. E nasceu esse menino. Naquele tempo, em Lima, os mulatos eram tratados de cães. Era o nome normal para um mulato, era cão. Era o nome normal. Porque normalmente os mulatos eram bastardos. Não havia mulatos não bastardos. Não havia casamento propriamente entre os brancos e as negras. Não havia propriamente casamento. Então, normal é que um mulato era bastardo. E eles eram chamados de cães. Ele sabia, e a coisa assim, uma das coisas mais espantosas que a gente ouve dele, é que ele dizia, mas é o que eu sou. Deus quis que eu fosse isso. É justo que me chamem por aquilo que eu sou. Então, ele aceitava essa grande condição de humilhação. Ele era um pouco, ele tem alguns aspectos que ele lembra São José de Anchieta. Por quê? Porque parece que para alguns homens que têm uma enorme inocência e um afastamento de todo o pecado, Deus se compraz em dar alguns dons semelhantes aos de Adão. E eles dominam a natureza de uma maneira espantosa. São Martinho de Porres, por exemplo, para eles não existiam paredes. Ele passava. Ele ia atender pessoas doentes em lugares fechados e ele simplesmente passava. Até uma vez, umas pessoas que vieram, agora não tenho certeza se é da Índia ou da África, chegaram no convento e ficaram espantadíssimas porque tinham se encontrado com ele lá. Ele tinha ido atender pessoas nesses lugares e ele ficava morrendo de vergonha, mandava as pessoas calarem a boca. Ele, por exemplo, também mandava nos ratos. Ele falava para os ratos, não venham mais aqui. E os ratos não vinham mais, porque São Martinho tinha mandado. O que eles iam fazer? Eles iam obedecer. Por isso que às vezes vocês vão ver, tem imagem de São Martinho, que tem um ratinho. Porque ele mandava nos ratos. Então, mas tem várias coisas assim, de outros animais, que ele dava ordens e os animais obedeciam, que nem o Padre Anchieta aqui. Davi, não sei se você já leu, mas uma vez o Padre Anchieta estava com umas pessoas, numa canoa, eles estavam passando pelo rio, e essas pessoas estavam interessadíssimas em ver os animais da floresta. E aí apareceu uma onça, mas não estava bom o ângulo. E aí o Padre Anchieta falou para a onça, senhora onça, a senhora poderia, por favor, dar umas voltinhas, porque essas pessoas gostariam de ver. E aí a onça dá umas voltinhas, assim, em volta dela mesma, para as pessoas poderem apreciar a onça com toda em todos os seus aspectos. Então, era uma coisa assim, já no tempo dele, as pessoas o chamavam de Novo Adão. São Martinho tem muito disso também. Ele vai ficar, então, ele vai entrar nos dominicanos, e também naquele tempo não se aceitavam mulatos nas ordens religiosas, ou pelo menos não nos dominicanos. Eles podiam entrar, mas eles iam ser uma coisa que se chama irmão converso. Até o Vaticano II, todas as congregações religiosas tinham dois tipos de irmãos, que é uma coisa boa, razoável. Irmãos que tinham, irmãos e irmãs também. Eu ainda conheci irmãs conversas no Carmelo. Era chamado assim, não sei por quê. Às vezes também chamado de irmãos leigos. Não sei qual a origem dos nomes. Mas, porque normalmente a pessoa que entra assim, que não é nem irmão leigo, nem irmão converso, ela tem obrigação de coro. Ter obrigação de coro significa que a pessoa tem obrigação de saber latim. E, muitas vezes, para os homens, que ela precisa saber filosofia e teologia e ser ordenada. Mas acontece que, às vezes, tem pessoas que gostariam de entrar naquela congregação, mas não têm
capacidade para estudar filosofia, teologia, ou às vezes, sendo religiosas, nem para estudar latim. Então, mas nenhum convento precisa só de gente sabendo latim. Tem muita coisa que se pode fazer num convento. Todo convento precisa de muitas tarefas. Ainda mais naqueles tempos de que nos conventos se plantava horta, às vezes se plantava até outras coisas. Mas animais para cuidar, precisa de sapateiro, precisa de 1000 coisas. Então, essas pessoas eram irmãos conversos, elas não tinham obrigação de coro, elas não precisavam estudar teologia, mas elas eram religiosos que nem os outros. Aquele santo que você acabou de traduzir o livro dele, São José de Cupertino, era irmão converso. E tem muitos santos. Tem um santo jesuíta, que tem o outro, Afonso Rodrigues. Tem um Afonso Rodrigues que escreveu livros, foi importantíssimo, né? Tem aquele que a gente... aqueles tratados de perfeição cristã são de um Afonso Rodrigues. O santo Afonso Rodrigues jesuíta não é ele. O santo Afonso Rodrigues jesuíta é um irmão converso. Então, ele entrou nos dominicanos, mas ele não podia ser irmão de coro. Ele só podia ser irmão converso. O pai dele, quando soube, ficou uma fera. E foi escrever e falar com o superior dos dominicanos, que o filho dele tinha nobreza suficiente para superior de todos os conventos dominicanos do mundo, e que era um absurdo, e que eles tinham que receber o filho dele como irmão de coro, e os superiores falaram, pois não. Mas São Martinho não quis. Ele falou, não, não, não. Eu vou ser aquilo que eu posso ser pela regra, eu vou ser irmão de coro, e ele era irmão de coro. Embora ele fosse uma pessoa inteligentíssima, e acho que tem um pouco a ver com a iluminação sobrenatural dele. Os irmãos, acho que isso vai começar porque uma vez tinha 2 irmãos, 2 padres, conversando sobre uma dificuldade teológica, e ele estava ali no claustro varrendo, que era o que ele fazia. Se vocês virem também as imagens de São Martinho de Porres, frequentemente ele é representado com uma vassoura, a imagem típica dele. Ele tem uma vassoura e tem um ratinho aos pés dele. A vida dele é encantadora, recomendo que vocês leiam, é fantástica. Uma pessoa simpaticíssima, simpaticíssima, São Martinho de Porres. E ele estava varrendo, ele ouviu os irmãos conversando, e claro, ele era muito querido. E ele falou para eles, mas olha, me parece que tal coisa assim, assim, lá. E explicou para eles completamente a dificuldade teológica. Deixou claríssimo o que é que se tinha que pensar daquele problema. Eles ficaram muito espantados. E a partir daí, quando os irmãos tinham dificuldades, eles iam perguntar para ele. Mas ele nunca deixou de ser irmão converso. Então, bilocação, levitação. Ele tinha uma misericórdia que se estendia a tudo e a todos, até aos bichinhos. Ele tinha, às vezes, ele curava um bicho. Ele tinha pena deles, ele tinha pena de tudo. Ele tinha uma caridade de derreter, uma coisa assim impressionante. Leiam a vida dele, vocês não vão se arrepender. É um santo fantástico, 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 São Martinho de Porres. E, por fim, Santa Rosa de Lima era uma menina lindíssima, ela não se chamava Rosa. Como era o nome dela, quem lembra? Mas é que, quando a mãe a viu no berço, ela falou, mas é uma Rosa, mas ela não se chamava Rosa. Mas todo mundo a chamava de Rosa, de tanto que ela era bonita. E uma menina completamente extraordinária, tanto que aos 5 anos ela fez voto de castidade. E ela tinha um grande desejo de imitar Santa Catarina de Siena, de quem ela conhecia a vida. Por causa dos dominicanos, claro, todo mundo ali conhecia muito os santos dominicanos. Então, ela queria muito
imitar Santa Catarina de Siena. Os pais dela vão tentar casá-la, ela era filha única, então vai ser um grande problema isso na vida deles. Eles só tinham aquela filha, quem é que cuida deles, enfim, como é que ela não ia ter filhos? Mas, enfim, ela vai passar por todas essas dificuldades até que eles vão se convencer que não há nada para fazer. Ela vai ser uma santa assim, de uma grande vida mística, ela vai ter muitas provações, lutas com o demônio. Mas, digamos assim, a vida dela era muito simples. Ela era uma terceira dominicana. Então, ela nunca foi para o convento. Se eu não me engano, ela teve, como Santa Catarina de Siena, autorização para usar hábito. Santa Catarina de Siena, porque normalmente os terceiros só usam hábitos nas cerimônias, que nem o Lando era terceiro carmelita. Então, quando ele ia nas reuniões de carmelitas, aí ele ia de hábito. Mas, fora isso, ele não usava hábito, claro. Os terceiros só põem os hábitos nas cerimônias religiosas. Mas Santa Catarina de Siena teve uma autorização de usar hábito. Por isso que ela e o grupo dela elas eram chamadas mantelate, as mantadas. Elas andavam com o manto dominicano. E, se eu não me engano, ela também teve essa autorização. Porque as imagens dela, em geral, está representada como religiosa, não está? As imagens de Santa Rosa de Lima é uma freira, não é? Então, mas é que ela não era freira, não. Ela sempre viveu na casa dela e o grande trabalho dela era cuidar da mãe dela. O pai dela vai morrer um pouco mais cedo e ela vai cuidar da mãe dela, cuidar com todo carinho, como uma filha deve cuidar da mãe. E aí, para ela ter um pouco mais de solidão, porque era uma casa grande, claro, em que as pessoas normalmente entravam, saíam, visitavam, enfim, uma vida normal, ela criou essa ermida no jardim. Uma coisa que ela vai se aplicar muito a vencer, fazendo pensar em São Pedro de Alcântara, que é outro santo que eu sei que foi fazendo isso, é a luta contra o sono. Ela vai procurar acostumar-se a dormir. E eu vou concluir estas breves considerações para vocês com essa palavra que Nosso Senhor disse a ela. Ela conversava muito com Nosso Senhor. Existe uma vida dela, eu comprei em Lima, acho que dei de presente para a Gabriela, quando ela pôs o nome da menina de Rosa, a Gabriela Oliveira. Aí eu acho que eu dei para ela o livro de presente, porque nunca mais existe esse livro, eu tenho quase certeza que eu dei a ela. Mas um livro escrito no século XVI, que conta todos esses êxtases, toda essa vida dela. Mas deve ter muitos livros dela, eu só conheço aquele. Mas Nosso Senhor disse isso a ela, além da cruz, não existe outra escada para subir ao céu. Bom, e com isso nós concluímos. Alguém quer fazer algum comentário? É um lindo lugar, Lima. Vão lá quando vocês puderem, que vocês não vão se arrepender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.